Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me climb while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and discipline. Talking numbers, but you move. Sejam bem-vindos a mais um Meio MarobaCast, 12º episódio. Augusto Calel, Carlos Alex. Obrigado, Augusto. Tudo aí, irmão? Pessoal, antes de começar essa conversa aí, hoje nós temos um episódio que ele é muito divulgado, só que talvez as pessoas não conseguem ter uma compreensão melhor do que está sendo falado. Mas antes quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Eu trouxe alguns produtos da linha Fitline, que é do nosso Master Cooks, nosso novo patrocinador, nosso parceiro. Ele tem várias linhas de alimentos, aqui eu trouxe alguns cookies que eu falei que ia mostrar, que é para vocês verem que é real mesmo. Fitline está lá no nosso Instagram, o @ deles. Vou agradecer a Vida Saúde, né, Augusto, que é a nossa casa. Obrigado, Paulo, obrigado, Ian. A Giga Suplementos, que eu forneceu uma creatina aqui. Depois nós vamos estar fazendo um sorteio, mas só para quem se inscrever no canal, hein? Aproveitando, eu quero pedir pro pessoal aí que está assistindo, tem muita gente que está assistindo, mas não está se inscrevendo no canal. Então se inscreve lá, dá teu curtir, porque é muito importante para nós. Muito Sabor, também é a nossa parceira, um patrocínio, o melhor café aí, já está há anos lá no centro da cidade, todo mundo já conhece. A Hiperfarma, que é a rede de farmácias, também está nos acompanhando, acreditou no nosso projeto e entrou como nosso novo patrocinador. Também temos aqui o Deguste Delivery, que está fazendo as marmitas fitness aí pro Maromba, do Augusto. Galera, super indico, tá? Diferenciado mesmo. Aí o pessoal que está querendo entrar aí nesse mundo fitness, ele também tem marmitas normais e marmitas fitness, tá? É só fazer a encomenda lá, também vai estar na descrição do nosso @ lá do Instagram. E hoje o nosso assunto do episódio, Augusto, tu quer falar o título ou quer deixar para mim? Hoje vai fugir um pouquinho do nosso leque de trabalho, do nosso segmento aí, vamos dizer assim. Que é o fitness, né? Para dar um pouquinho de atenção para um tema assim que é muito importante, né? Aproveitando que é o mês da mulher, né? A gente está aí no mês de março, a gente trouxe 3 convidadas do público feminino e hoje são 5 convidadas, porque hoje tem 2 aqui que vocês vão conhecer. Vamos falar sobre assistência social e tudo que abrange na assistência social. Tânia Maria Schneider e Ana Maria Cosa. Ana, muito obrigado pelo convite, tá? Tânia, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá. Ana, quero que você comece a apresentar, tá? Falar sobre esse assunto que eu falei no início, é muito divulgado, mas pouco compreendido. Ana, se apresente, né? Que eu acho que o pessoal ainda não te conhece, para a nossa audiência aí. Acho que não. Eu sou Ana Maria, sou assistente social aí desde 2018. Eu trabalho na assistência aí desde 2010 já, não atuando como assistente social, né? Mas aí tem um tempo aí de assistência. E agora eu trabalho no CREAS de Erval do Oeste, né? A gente trabalha a população em situação de rua e mulheres vítimas de violência. Que bom. Tânia, se apresenta aí para a nossa audiência. Eu vi que você é uma pessoa já aí séria, comprometida. Será? O meu nome é Tânia, eu sou monitora social, trabalho na Prefeitura de Erval desde 2014. Sempre trabalhei na assistência social, no CRAS e no CREAS. E também fui por 3 anos conselheira tutelar, mas aí no município de Joaçaba. Agora estou no município de Erval, na assistência social. Pessoal, só para vocês entenderem, tá? A Ana e a Tânia, elas fazem parte do grupo, equipe, né, que se fala, da equipe de Erval do Oeste, né, do CREA. Isso. Então tá, vamos iniciar então, Augusto. Meninas, o que é assistência social? Assistência social. Fala para nós de forma resumida aí. A assistência social é uma política pública, né? A assistência social, ela está aí para garantir direitos e acesso às outras políticas públicas para os cidadãos, né? A gente costuma usar o termo usuário, né? É estranho para quem ouve de fora, né? Porque às vezes o usuário parece que é usuário de drogas ilícitas, né? Mas não é. É usuário da política pública, né? Então, se a gente falar usuário aí no decorrer da conversa, é nesse sentido. Não, né? É bomba, tá, Augusto? Só para você entender. É usuário da política pública, né? De assistência social. Mas é nesse sentido mesmo, assim, a gente trabalha no intuito de garantir direitos, né? Que as pessoas tenham acesso aos direitos que estão aí, né? Que tem disponível. Tânia, quer ressaltar alguma coisa?
E a assistência, ela é para todos, né? É um serviço de quando você necessitar. Se você hoje necessitar desse serviço, não importa quem seja, quem é a pessoa. Desde que ela necessite do serviço, ela pode usar esse serviço. Seja homem, mulher... Homem, mulher, idoso, criança, adolescente, idosos, PCD, pessoa com deficiência. E é um serviço oferecido para toda a população, não é só para pessoas, né, algumas pessoas. Ele é um serviço que todos podem acessar a qualquer momento da vida, quando dele necessitar. É interessante porque cada cidade, né, a gente estava comentando nos bastidores ali, o pessoal, né, que é bom para o pessoal entender, que cada município hoje tem que ter assistência social que é formado pelo CREAS, isso? Não, a política da assistência social, ela é dividida em níveis de proteção social, né? A básica, a média e a alta, né? Então, a proteção social básica é ofertada pelo CRAS. Então, o CRAS é que tem que estar em todos os municípios, né? Desde aí da tipificação dos serviços, lá em 2009, todos os municípios do Brasil têm que ofertar esse serviço. É uma lei. Né? É uma lei, né? É uma lei. Então, tem que ofertar esse serviço. Então, independente se você estiver aqui em Santa Catarina, se você estiver lá em São Paulo, se você estiver lá no Maranhão, vai ter que ter o equipamento para te atender, né? Então, né, como eu estava falando ali, a questão de divisão, né? O CRAS é a proteção social básica, né? O CREAS já é um pouco mais, uma situação um pouco mais grave, né? Digamos assim, uma situação onde já teve uma violência. Então, a gente atende aí a proteção social de nível especial, né? Tá, Ana, desculpa te cortar, porque a gente vai abrir esse leque mais pra frente, que eu quero que você explique bem sobre o CREAS. Como que o CRAS impacta na vida das pessoas? Só para explicar para o público, você e a Tânia, acho que tem esse cotidiano, né, do dia a dia. Como que o CRAS impacta na vida das pessoas? O que vocês fazem quando a pessoa vai lá, te procura? O CRAS, ele é porta aberta, né? Tânia trabalhou muito tempo no CRAS, né? Conhece bem a rotina ali. O CRAS é porta aberta, então a pessoa precisa de acesso a um documento, a uma certidão de nascimento, ela precisa de acesso, né, ao programa Bolsa Família ou outros tantos programas que tem aí do governo federal. Então é através do CRAS, né? A porta de entrada na política de assistência é o CRAS. O básico. O básico, né? É o básico. A porta de entrada é o CRAS, né? Então, são várias coisas, né, Tânia? Acesso à documentação, pedido de benefício eventual, né? O benefício eventual é um termo que a gente usa técnico, né? É a cesta básica, né? É um dos benefícios que tem, mas a gente tem outros também, auxílio natalidade, auxílio funeral. Hoje em dia tem muita questão de acesso ao INSS, né? A gente sabe que aí com a informatização dos sistemas a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade, então se o usuário está com dificuldade, ele procura o CRAS acaba dando esse suporte. A questão da migração, né? A migração, eu ia bastante, perguntar agora, né? Que os estrangeiros também procuram o CRAS para fazer aquele... ID, né? Que acho que eles chamam, né? É uma identidade normal. É a identidade de estrangeiro, IE, né? Identidade de estrangeiro. O CRAS, como ele é um serviço de porta aberta, muitas vezes as pessoas chegam, como a Ana falou, porque elas não têm o acesso, por exemplo, ao INSS, a um documento, né? Porque hoje é disponibilizado, a pessoa que é baixa renda, ela pode, se ela precisa de uma certidão de nascimento, que você vai no cartório, você precisa pagar. Se você for no CRAS e tiver uma autorização, ela pode ir no cartório, ela tem esse documento gratuito. O RG agora é gratuito, mas até o ano passado eu acho não era. Então, a pessoa perdia o RG, ela procurava o CRAS e o CRAS fazia esse encaminhamento para ela poder ter acesso a esse documento, a todos os documentos, carteira de trabalho digital, também faz parte. E dos imigrantes a gente teve, no começo, quando eles vieram, os haitianos, para Erval do Oeste, o lugar onde eles procuravam era o CRAS, porque ali é que eles conseguiam um encaminhamento para fazer documentação, porque quando eles chegam no Brasil, eles só têm o CPF, que é feito pela Receita Federal, quando entra no Brasil, né? E aí, a partir de outros documentos, eles então não tinham. Então, para eles fazer uma renovação da carteira da carteira de estrangeiro, né, o documento,
eles vinham até o CRAS. E aí a gente, em contato com a Polícia Federal de Chapecó, para nós é Chapecó, Sim. a gente, né, conseguia marcar horário, eles com a documentação, encaminhar eles até Chapecó para eles fazerem essa documentação. Vocês faziam todo esse intermédio. Todo isso era tudo feito no CRAS. Os estrangeiros, o imigrante, ele procurava muito o CRAS, porque para eles era o único lugar que as pessoas diziam, vai até o CRAS e procura o CRAS. Porque para eles era tudo novo, eles não sabiam como fazer, né? Então eles procuravam o CRAS. E a gente teve também grupos no CRAS, né, Ana, que fizemos grupos com os estrangeiros, para eles também se entrosarem, para eles saberem como que funciona, porque eles também muitas vezes dependiam de uma cesta básica, dependiam do Bolsa Família, né? Então todos esses serviços eram feitos. Então para estrangeiros, assim, o local deles de procura sempre foi o CRAS. Interessante isso, Por né? exemplo, tinha, voltando nos serviços que o CRAS oferece, né? Além disso, o que mais? O carro-chefe, né, do CRAS é o PAIF, né, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, né, que aí trabalha a questão da prevenção, fortalecimento de vínculos, né, entre os membros ali da família, né, é o principal o principal atendimento do CRAS é o PAIF, né, é o PAIF. Então é ali que você vai identificar que tipo de vulnerabilidade tem, porque às vezes não é só a vulnerabilidade financeira, né? A gente às vezes tem a ideia de que na assistência social é só quem não tem condições financeiras que procura, né? E a gente sabe que não é exatamente assim, né? Tem muitas outras famílias que têm outros tipos de vulnerabilidades e que também são atendidas pelo CRAS, né? Não só pelo CRAS, enfim, pelo CRES também, né? Então, a gente tem que desmistificar isso, né? Mas, em princípio, o atendimento principal é o PAIF, né? Que atende em tudo, assim, né? Vai identificar, né? Essa criança precisa de encaminhamento psicológico, precisa de encaminhamento para fono. Então, a gente vai, durante o atendimento, vai identificar o que a família tem de potencialidade e de vulnerabilidade, né? A partir disso, a gente faz um plano de acompanhamento e aí vai descrevendo, né? Vai encaminhando para onde precisa, né? E vai vendo de que forma que a gente pode estar auxiliando essa família a estar se reorganizando, fortalecendo o vínculo. Não necessariamente tem que ter uma renda... Não tem uma renda, né? O que tem critério de renda são os benefícios eventuais, né? Aí tem uma lei municipal que diz quem pode e quem não pode receber. Aí tem critério de renda. Mas para ser atendido no CRAS, você não tem um critério de renda, né? Nada impede que uma família que tem uma condição financeira não sofra um momento de vulnerabilidade, um momento de doença de alguém da família, incapacidade temporária, né? Então, são muitas questões. Ou algum tipo de apoio, né? Ou que precise, de fato, algum tipo de apoio, né? Questões familiares. Questões familiares, né? Pelo Estatuto do Idoso também, né? A gente tem atendimento às famílias, né? Com o idoso, que também vem a precisar, né? Os grupos de idosos, né? Que tem os grupos. Então, isso também, muitas vezes, a família precisa, e não necessariamente ela é uma família de baixa renda, né? Ela não é isenta, né? Essas coisas, né? Outro serviço que é ofertado dentro do CRAS também, ali no âmbito do CRAS, é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então, o serviço de convivência, antigamente falava PET. Não sei se vocês já ouviram falar do PET. Eu participei né? do PET. O PET era o serviço de convivência antigamente, né? Em Erval do Oeste acontecia no bairro José Ruppe. Sim, no ginásio, né? Lá no ginásio, lá no estádio lá. Bons tempos. Né? Hoje temos uma estrutura melhor, né? Aí a assistência evoluiu muito, né? Desde 2010 aí que eu comecei a trabalhar na assistência, a gente conseguiu evoluir muito, né? Temos muitas conquistas, inclusive o local do Serviço de Convivência, né? Em Erval do Oeste, hoje o Serviço de Convivência tem uma sede própria, né? Tem um lanchinho próprio para as crianças, né? Um espaço bem bacana. E não tem só as crianças, né? Tem serviço de convivência para pessoas idosas também. E agora a gente está com um grupo de mulheres também no serviço de convivência. Então é bem completo, né? Objetivando prevenção e fortalecimento de vínculos para que não ocorra nenhuma violação de direitos, né? Para que não tenha nenhuma violência naquela família. E se tratando de CRAS? De CRAS ainda. É prevenção. Tá, vamos já puxar o leque
o CREAS. Qual é a diferença entre os dois e os serviços que eles oferecem? O CREAS, como é média complexidade, é para quando já teve uma violação de direitos, né? Já teve uma violência, seja ela psicológica, física, sexual, Patrimonial. né? Patrimonial. A gente, né, acaba pegando muito aí na situação de mulheres. Essas violência doméstica, elas se encaixam onde? Elas são CREAS, né? Se é violência doméstica, é CREAS. Física Tipo, ou psicológica ou feminicídio, patrimonial, né? Isso. Pode estar dentro dessa violência, né? Sim. Essa violência pode ser, né? A violência patrimonial é bem comum, gente. Situação O de que mulheres. seria essa violência patrimonial, de fato? Vamos dar um exemplo prático aí, né? O casal trabalha, mas a esposa chega em casa e tem que dar o dinheiro pro marido, porque é ele que paga as contas, é ele que organiza. Ela não tem Existe acesso. isso? Eu acho que eu estava sofrendo essa violência e não sabia, cara. Tá, brincadeiras à parte. Você dá risada, mas é verdade. Né? Violência patrimonial. Violência né? patrimonial. Violência patrimonial. Ou o marido trabalha, tem um emprego legal, ganha bem, a esposa não sabe quanto tem na conta, ela não tem conhecimento de se ele tem outros imóveis, né? A gente já pegou situações assim, né? É violência patrimonial. Né? Violência patrimonial. Então, tudo que viola o direito. O direito. Tudo que viola o direito, que já teve uma violência, é atendido No no CREAS. CREAS. No CREAS. Uhum. Desde que a pessoa queira, né? Que ela venha procurar o serviço, Ah, tá. É né? que Tem casos e casos, tem casos né? e casos, né? e casos, Crianças e adolescentes são obrigatórios, né? Porque aí tem toda a questão de conselho tutelar, envolve a questão ali do Estatuto da Criança e do Adolescente, então tem uma proteção diferente, né? Então, se os pais são chamados lá por conta de uma situação de violência, eles vão ter que ser atendidos obrigatoriamente, né? Se eles não forem para o acompanhamento familiar, eles vão ser notificados e advertidos pelo Conselho Tutelar, vai ter consequências jurídicas lá na frente, né? O atendimento para mulheres vítimas de violência, ele não é obrigatório, né? Ele é optativo. Então, se aquela mulher, né, mesmo que ela tenha pedido uma medida protetiva, se ela não quiser o acompanhamento do CREAS, ela não é obrigada a ter esse acompanhamento, né? Ela pode escolher se ela quer ou se ela não quer. Opcional. É opcional, né? E aí a questão dos idosos, tem a questão do Estatuto do Idoso, então, se for cometida uma violência, pode ser responsabilizado criminalmente também, né? Então, não é uma obrigatoriedade, mas tem uma lei que fecha mais nesse sentido, né? E que os familiares têm que estar participando, têm que estar sendo atendidos. Quando eu disse desde que a pessoa queira, eu quis dizer no sentido de, às vezes, a mulher, no caso, né, numa violência, ela tenha medo de procurar, né? Então a gente não pode obrigar ela a ir, mas quando ela vai até o serviço, aí ela entende a necessidade, o que está acontecendo e que ela acaba não gostando, mas ela acaba se identificando porque ela está dentro dessa violência. Então acaba que ela percebe, né, a importância e que também foi importante, como, né, se ela achava que não era, mas a partir daquele momento ela vê o quanto ela pode ser ajudada, encaminhada, mudar a vida, porque né? às vezes ela está sofrendo uma determinada violência, Sim, mas nem ela sabe se nem ela sabe, então ela ela não, né, não... Mas a partir do momento que ela conhece o serviço, que ela consegue conversar com a técnica, que sabe como conversar, como colocar para ela essa situação, ela muda o entendimento dela e passa a ver que aquilo realmente é necessário para ela, né? Assim, Tânia e Ana, claro, né? Quando tem esses casos mais, assim, complexos, quando tem violência, ou também há outros casos que necessitam do jurídico, como que vocês fazem? Questões de polícia, como que é essa questão que vocês tratam? Tem uma regra? Ou vocês podem vocês mesmos denunciar? Ou tem que ter a vítima tem que autorizar? Como que funciona? Se for um caso de mulher, né? Se for um caso de mulher, a gente não... Né? Não é que a gente não tenha autorização, né? Se a gente vê que a mulher está num risco iminente, ela não quer registrar, a gente até pode registrar enquanto serviço. Mulher, né? Mas o ideal seria que essa mulher registrasse, né? Mas assim, ela não registrar não significa que ela não vai ter o atendimento do serviço, né? Ela vai ter o atendimento do serviço. Mesmo que ela continue com um companheiro, né? Mesmo que ela permaneça na situação de violência, ela ainda vai ter direito a esse acompanhamento, né?
a gente não nega o atendimento para essa mulher, né? Justamente é uma forma de proteção, daqui a pouco ela vai se identificar, vai perceber que ela está numa situação de violência e o objetivo é que ela rompa com esse ciclo, né? Nas situações de criança e adolescente é diferente, né? Se tem uma situação de violência muito grave, a criança daqui a pouco pode ser acolhida como medida de proteção, né? Então tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí então é diferente, né? Então o manejo da situação é diferente, né? De conduzir a situação. É diferente. Tânia, ali, a gente conversou nos bastidores, eu vi que você trabalhou no Conselho Tutelar, isso, né? Sim. Uhum. Voltando um pouco para trás, ali quando a gente estava falando do CRAS, que vocês citaram o Conselho Tutelar. Tem essa diferença, né? O Conselho Tutelar é um órgão, não sei como é que... Independente. Uhum. E o CRAS é outro. Me explica melhor e como que vocês trabalham conciliando um e o outro. O Conselho Tutelar, quando ele é chamado, quando tem uma denúncia de uma criança que está em risco, o Conselho Tutelar trabalha só com criança criança e adolescente. Tá. Eles têm uma equipe, né? São 5 conselheiros tutelares e eles têm a equipe deles. Então, eles vão ao atendimento. Quando é constatada essa violência, como a Ana falou, vendo que a criança está numa situação de risco, a atuação do Conselho Tutelar de imediato é tirar a criança daquela, ou adolescente daquela situação. Justamente por causa do estatuto que a Ana comentou. E isso porque ela tem que tirar a criança dessa situação de risco que ela está naquele momento. Então, ela pode ser levada para a família extensa, que é um parente, ou ela, em últimos casos, ela pode ser encaminhada para o abrigo institucionalizar, né? Após o atendimento, aí o Conselho Tutelar vai fazer os encaminhamentos, porque ele já fez a parte que foi o atendimento na hora da violência. Aí o Conselho Tutelar vai fazer os encaminhamentos, ele vai encaminhar, geralmente é para o CREAS, e aí vai se começar aquele trabalho, né, ou colocar a família em atendimento para auxiliar essa família. O atendimento que você fala é o acompanhamento. É o acompanhamento, né? E o Conselho Tutelar também faz, né, os acompanhamentos deles, eles têm, né, as visitas, né, pelo menos quando eu fui conselheira tutelar, a gente tinha que estar sempre prestando conta para o Ministério Público, porque criança e adolescente é uma coisa muito séria, né? E eu, quanto conselheira, se cheguei num atendimento, que foi o caso, e vi, eu como conselheira, eu tenho esse direito, né? Eu tenho essa autoridade, enquanto conselheira, eu tirei a criança daquele local, eu levei a criança, eu e a minha colega, nós levamos essa criança para a família extensa, que era um parente, para a criança ficar em segurança e aí fazer a outra parte, porque muitas vezes a polícia está junto, porque se o caso é sério, você tem que pedir o acompanhamento da polícia, você não pode chegar numa casa e entrando, né, dentro dessa casa, você tem crianças, pessoas, você não sabe o que vai acontecer ali. Então, quando é um caso mais sério, aí sim, a polícia junto, aí a atribuição do conselheiro é tirar a criança daquela situação, não vou colocar, a criança não pode ser colocada dentro de uma viatura, num caso, né? Então, por isso, eles chamam o Conselho Tutelar para estar naquele momento para retirar a criança e aí vai ser feita, né? Tem a parte da polícia e a parte do conselho, mas o Conselho Tutelar é a criança. A prioridade ali é a criança e o adolescente, não... E aí depois, se essa mãe, né? Essa violência aconteceu, por exemplo, do companheiro que agrediu a mãe e essa criança estava em risco junto, aí essa mãe vai ser encaminhada, né, para o CREAS, que aí vai se começar o trabalho com a mãe, Conselho Tutelar acompanhando da criança, né, a responsabilidade da criança, para ser, né, fazer o trabalho para que possa voltar a criança para casa com a família, porque o lugar da criança é com a família, né, nunca se quer tirar uma criança de uma mãe, né, então tem que daí saber qual é a situação para ver qual que vai, né, a atitude. Sobre as visitas ali que você falou, como que é feita essas visitas? Tanto do Conselho Tutelar, o CRAS também faz, o CRES também faz? Sim, nós fazemos visitas, a gente quando recebe uma denúncia, né, ou que a polícia passou sobre um caso de uma violência que foi chamada de uma violência contra a mulher, é passado para nós endereço e a gente já vai visitar essa mulher, essa família, para aí a gente começar a ver o que realmente está acontecendo, né? E começar o nosso trabalho de
né, do acolhimento, Denúncia No de forma preventiva também, assim. De forma preventiva também é assim, né? O CRAS também faz visita domiciliar, né? É um instrumental aí que a gente usa para entender um pouco mais a família, como que é a dinâmica familiar, né? Ver em que situação essa família tá, né, tá precisando. Então a gente consegue perceber algumas coisas né, nessas visitas, né? Então, no CRAS, no CREAS também, a gente também faz as visitas. Ali do Conselho Tutelar, então, eu achava que era quase os dois juntos, o CRAS e o Conselho, mas então um trata da criança, dos adolescentes, e o outro trata da família ou do espaço aberto para quem procura ajuda. É mais ou menos isso. Isso, pode ir junto, né? Já tivemos casos de que o conselho foi chamado pela polícia, onde tinha uma mãe que estava em violência, né? Com uma violência, e tinha uma criança. Então, foi chamado o conselho tutelar, e o conselho tutelar chamou nós para a gente, né, juntos resolver a situação ali, porque tinha uma mulher Vítima de violência e uma criança pequena junto, né? Então aí a gente faz esse trabalho conjunto, né? Conjunto, a gente vai, né? A gente vai se auxiliando, a gente vai se auxiliando, apoiando, né? Porque daí vai trabalhando dessa forma, né? Tá, agora, para ressaltar, políticas públicas, assistência social ali e políticas públicas, o que está correlacionado? Explica melhor para nós. Assistência... Projetos, que acho que tem bastante políticas públicas. Quando fala, as pessoas entendem que é projetos, né? Não necessariamente, né? Não necessariamente. A política pública, a assistência social é uma política pública, né? A gente tem outras políticas públicas aí que são complementares, que estão engatinhando, né? A gente tem segurança alimentar e nutricional, né? No Brasil ainda se fala muito pouco disso, né? É uma coisa que está engatinhando ainda, né? A gente tem a política de habitação, que também normalmente está associada com assistência social, mas que é uma outra política pública que deveria ter, né, um organismo próprio, né? Não depender de verba da assistência, né? Então, a assistência social, ela é uma política pública que está interligada com outras, né? A educação é uma política pública, né? A saúde é uma política pública, né? O esporte, né? Dentro ali das questões de educação, de cultura. Então, é mais nesse sentido mesmo, no sentido amplo, né? De política pública, né? Aí, claro, dentro da assistência a gente tem programas, projetos, né? Acho que tem aí os mais polêmicos aí, né? Programa de transferência de renda, né? Né? Bolsa Família, a gente tem lá os Bolsa... Não lembro. Conta pra nós aí, esses projetos aí. Mais polêmico, mas... Eu acho que o mais polêmico é o Bolsa Família, né? O pessoal escuta bastante o Bolsa Família. O que é o Bolsa Família? O Bolsa... Tem pessoas que não sabem. O Bolsa Família é um programa... O Bolsa Família é um programa de transferência de renda, né? Extremamente importante para que o Brasil saia, né, desse mapa da fome. Acredito que agora deve ter saído. Não estou atualizada aí nos índices. Mas é um programa de transferência de renda. As pessoas têm meio que um preconceito, né? Contra as famílias que recebem o Bolsa Família. Eu acredito que agora até deve ter dado uma diminuída. Mas há um tempo atrás, assim, nossa, sair aquela lista pública era um escândalo, né? Nossa, o fulano tá na lista, o fulano tá na lista, né? Mas é um programa extremamente importante, né? Porque a gente sabe que a gente tem famílias vulneráveis e que muitas das famílias têm renda, têm trabalho, mas aquela renda não é suficiente para bancar o mínimo para todas as pessoas da família, né? A gente tem alguns casos que as famílias são numerosas, né? Então, de fato, mesmo que trabalhe, não vai dar conta de manter todas as necessidades básicas daquela família. Então, é nesse sentido que a transferência de renda é tão importante, né? Porque da mesma forma como nós temos direito a ter alimentação adequada, alimentação de qualidade, acesso à saúde, né? A falta de dinheiro em si acaba trazendo prejuízo nesse sentido, né? De acesso também, né? Às vezes precisa, né, ir para o centro, as famílias moram em regiões periféricas, é longe, né? Então a gente tem que pensar num todo, num macro, né? Não na nossa vida, né? Mas de forma geral na vida das pessoas, né? Então tem muita família que realmente assim, R$600 faz toda a diferença. Sim, bastante. Né? Então é uma iniciativa do governo que ajuda muito a assistência social. Não, com certeza, né? O Bolsa Família é um programa que está vindo aí
eu acho que desde 1994, né, lá era Bolsa Escola, lá da época do Fernando Henrique ainda, né, do governo Fernando Henrique. Então ele, né, é um programa que veio se desenvolvendo e que veio ampliando, né, e assim, tem as condicionalidades, né, como é que é a frase que a gente ouve muito, que não é só dar o teste, tem que ensinar a pescar, né, então assim, tem as condicionalidades, né, para a família estar recebendo, as crianças têm que estar na escola, os adolescentes têm que estar na escola. Tem os critérios, né? Tem os critérios, né? Então tem critério, né? Condicionalidades nesse sentido, a gente fala, né? Tem a questão de vacinação, pesagem, né? As crianças aí até uma certa idade, elas vão para pesagem, não sei se é todo mês, cada 2 meses. Então, assim, para acompanhar essa questão do desenvolvimento também, questão de saúde. A gente considerava em alguns momentos assim a participação, né, nos programas sociais ali, como é que eu posso explicar? A gente tem um grupo de mulheres no CRAS, por exemplo. Então, assim, é uma condicionalidade que essa mulher participe desse programa, participe desse curso que está sendo ofertado, né? Então, são tudo condicionalidades, né? Para que a pessoa consiga daqui a pouco ter uma autonomia e conseguir, né, sobreviver bem sem o benefício, né? A ideia, o intuito é esse, né? O intuito não é que a pessoa fique recebendo aquele benefício para sempre, né? Mas que aquilo seja um suporte no momento que ela precisa e que ofereça condições para que ela saia dessa condição, né? E os grupos que se ofertam, né, que são ofertados tanto no CRAS como no CREAS, são grupos bem interessantes, porque a gente traz pessoas, convida advogados, mulheres, a rede feminina, né? Então são assim para instrução para a pessoa que às vezes ela não tem aquela condição, ela não está sabendo, mas são coisas que agregam, né? São grupos bem interessantes. A gente teve grupos, né, que veio o pessoal da UNOESC, do jurídico, então explicar, falar como que funciona, né? Uma mãe que se separou e tem crianças, para ela saber como que ela vai ter que receber uma pensão desse pai, ele tem que estar ajudando. Então isso tudo são coisas que para as mulheres, por isso da importância dos grupos, né? Não é um grupinho para ir lá e ficar lá, né? Não é para boa. perder tempo. São coisas bem interessantes, aquilo que eu comentei, né? no início, né? Como que a assistência social impacta na vida das pessoas, né? Então é sobre isso. Porque tem muitas pessoas, agora depois a gente vai falar mais o específico da mulher, mas tem muitas pessoas que não sabem quais que são os programas que a assistência social trabalha e envolve, né? Quais que são os assuntos que eu falei. Você ouve falar da assistência social, mas de fato você sabe o que a assistência social faz? O que ela oferece, o que né? Ela oferece. Grupos para adolescentes, nós já tivemos grupos, claro, daí em parceria com outras instituições, né? O CIE, por exemplo, um grupo que foi feito para os adolescentes, que era Iniciação para o Trabalho, né? IPT. Então, tinha um professor, ele deu esse curso durou, acho que durabilidade de 2, 3 meses. Era todas as tardes, então ali o professor, né, ensinando como fazer um currículo, como se comportar numa entrevista, como você se apresentar, como você ir procurar o trabalho. E dali saiu, né, adolescentes que a gente viu que depois vieram falar e agradecer que foi graças a esse curso que ela foi procurar trabalho, ela conseguiu trabalho, né? Então tem tudo isso. Ou chegou e teve como conduziu a sua entrevista de uma melhor maneira. Porque às vezes a mãe, ela não tem como ir junto com esse adolescente ir encarar sozinho, procurar um CIE para fazer para fazer a inscrição para ficar lá, para que se precisarem chamar, a gente até acompanhar adolescente para ele ir no CIE, para ele fazer, né, ali todo, né, como que chama o cadastro, né? Então a gente fazia isso. A gente tem o trabalho também de empresas que estão precisando de jovens para trabalho. Encaminhado por nós, né? Pelo CRAS, pelo CREAS. Nós temos adolescentes que trabalham, não sei se pode falar o nome das empresas, não? É bom não falar. Mas então tá, mas empresas aqui do município de Joaçaba Ervaldoense, empresas grandes que dão essa oportunidade. Interessante. Então eles até pedem, se tem algum adolescente que esteja precisando, então a gente encaminhar de ir junto na entrevista e conseguir o trabalho,
ficou 1 ano trabalhando lá, ficou 2 anos trabalhando lá, e são empresas daqui do município, né? Né? A prefeitura E dando oportunidade para o pessoal daqui. oportunidade para as pessoas daqui, né? Nós fazemos também encaminhamento para mulheres de currículos, né? De elas irem procurar, de a gente já ter conseguido em empresas darem até, né, a oportunidade para essa mulher que precisa, porque ela precisa trabalhar, né? Então o município oferece hoje, a criança tem creche, ela é gratuita, tem escola, ela tem uma boa merenda, ela tá. Então, se ela estiver engajada na assistência, nos programas, ela consegue, porque ela vai trabalhar, ela sabe que o filho está na escola, ela sabe que a criança pequena está na creche, que está sendo bem cuidada por profissionais, né? E essa mãe pode, né, a gente já consegue com currículos encaminhar para conseguir trabalho também, Parece né? uma coisa óbvia, né? Tão banal, mas tem pessoas que não conseguem estar fazendo um currículo, não conseguem Com certeza. não conseguem entender como que vai escrever um currículo, como que vai digitar, e muitos também não têm acesso, querendo ou não. Hoje é uma coisa normal, né? Para todo mundo ter um celular, um computador, mas tem pessoas Que ainda não tem. Ainda não tem. E um currículo, se você for comprar, você tem que pagar. Nós, a pessoa vai lá, eu gostaria de fazer um currículo. Nós fizemos muito currículo. Muitos. Legal. Faz o currículo para o adolescente, para o pai, para a mãe, né? Pra Não é todo só para mundo. a família É. toda. Quando a gente entende que o adolescente já tem 14, 15 anos, a gente já... Você gostaria de participar? Você gostaria, né? Eles já querem, porque eles querem trabalhar, ganhar o seu salário. Então a gente já faz o currículo, a gente já faz o cadastro no CIEE, a gente já encaminha, se precisar caminhar lá aqui para o NOESC, para o jurídico, a gente encaminha e a gente, né, faz esse trabalho que ajuda muito a família, né? Naquele momento ali então ela consegue, né, através da assistência social. Isso é feito na assistência social, né? Em todas, né? No CRAS, no CREAS, né? No Conselho Tutelar também, eles também né? têm, né? Eles atendem adolescentes também, então também tem isso, né? Então, para você resumir dessa maneira que você falou, Tânia, a assistência social ela é muito importante quando você consegue entender o que ela faz e como que ela trabalha. Para a família, principalmente, né? Isso, a importância, né, dos serviços, né, que são feitos lá dentro, né, dentro quem está de fora talvez não veja, mas quem está lá dentro e está no dia a Porque dia, tem muitos detalhes que as pessoas não sabem. Não né? sabem, E né? é a assistência social que faz tudo isso. tudo Qual é a parte isso. mais difícil do trabalho de vocês lá? Ai, A parte ai, ai. mais As difícil. bombas que aparecem? Olha, a gente tem algumas situações talvez um pouco mais delicadas, porque além da situação de mulheres que a gente dá todo esse suporte para a família, a gente atende população em situação de rua. Então, essa construção do projeto de vida, de saída das ruas, eu acho que é o mais desafiador que a gente tem nesse momento, né? É o mais desafiador, né? Sem dúvida nenhuma. A pessoa está sem rumo, sem casa, Ela já não tem sem mais... família, porque ela já perdeu Ela já não tudo. tem mais nada para perder, né? É, Meu Deus. então ela, né, Tá, para precisa você acolhe, conseguir mudar isso é bem complicado, né? Aí você acolhe essa pessoa, dá uma assistência para lá, né? E depois, Na verdade, assim, ó, como é que funciona? como que funciona, né? A gente atende, em principal, o básico. Alimentação, banho, né? A gente tem um local lá para dormir, né? Para descansar ali no período durante o dia. E assim, a gente vai construindo uma trajetória de saída das ruas, porque nem todas as pessoas que estão na rua querem sair da rua no momento em que a gente entende que é Que é a hora. melhor para elas, né? Então, a gente tem uma parceria lá com o Abrigo 99, né? Lá com a Maria, né? Maria, coordenadora do Abrigo 99. Em Erval mesmo. Em Erval, Em Erval. né? Só que assim, né? O Abrigo 99 ele é uma instituição privada, né? Ele é uma ONG. Então, a gente está trabalhando aí no convênio com a prefeitura, mas não tem ainda, né? Nem com Joaçaba, nem com Luzerna. A gente ainda está trabalhando aí nesse convênio para que seja feito um repasse de recursos. Mas nesse momento nós não temos. Mas a gente tem aí uma parceria aí com a Maria, a gente encaminhou algumas pessoas, né, pro Abrigo 99 e nós temos exemplos, assim, muito positivos, né, de pessoas que conseguiram superar a questão ali da dependência, né, a gente tem aí um exemplo que o cara está estudando, né, vai ser engenheiro, então
saiu, né? Conseguiu vencer essa trajetória, saiu das ruas, conseguiu se colocar no mercado de trabalho, conseguiu, né? Está conseguindo estudar, né? Então, é uma construção, né? Mas é extremamente desafiador. Eu acho que o nosso trabalho é o mais Eu desafiador. acho que o difícil é depois, né? Porque você consegue ter dar aquele suporte ali, né? Corretivo, que fala preventivo ou corretivo, né? Então, tira das ruas ali, deu o básico e depois, né? Que esperar. É uma construção, né? Porque... Eu vejo assim, ó, porque então, uma situação minha, né? Eu, uns anos atrás, eu fazia um trabalho social, né? E, tipo, ninguém sabe disso. Eu fiz office. E fazia lá no Casep, com os guris lá. Né? Ia lá e passava algumas tardes com eles lá. Levar o material e para conversar com eles, assim, né? Dar uma palavra, ou talvez, né? Às vezes uma palavra a gente fala, muda tudo o cenário deles, né? De vida e tal. E cara, a gente entra naquele mundo deles, né? Você acaba criando um vínculo muito forte, assim, né? E eu fiquei um tempo assim, fiquei um ano, acho, lá. Só que daí voltavam, né? Vinham novos. E daí o último dia não, final do ano passado. Eu tinha academia em Joaçaba aqui, né? Acabou que eu vendi ela, mas na época eu tinha, e daí um dos guris apareceu lá, pedindo ajuda, porque estava em situação de rua, né? E eu falei, olha só, ele não lembra de mim, eu nem me pôr assim, Mas você lembrou dele? Eu lembrei dele assim, cara, tô fazendo aqui, a tua situação de rua, queria ajuda e tal. Meu Deus. E daí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Ele falou, eu vou te dar um dinheiro pra você comer, pra você achar um lugar pra você ficar hoje. E vem aqui, era numa sexta-feira da noite, eu acho. Eu falei, vem aqui amanhã, de manhã ou segunda-feira, que vou dar um jeito. Né? Daí entrei em contato com o Conselho Tutelar, que era o pessoal que eu tinha contato no ZEP lá. E o Sr. Guri nunca mais apareceu. Então eu fiquei naquela, tá, mas tipo, eles ficam lá e depois, né? Eles estão lá como forma punitiva, talvez, né? Eu sei que lá dentro tem a questão de é uma questão mais educacional, né? De reorientação ali, né? Mas é só ali. Socioeducativo. Porque né? ali, saiu dali, o cara não vai ficar, né? Talvez o acompanhamento... Em teoria, né? Depois que sai, né, do CASEP, que cumpriu ali, vai para o acompanhamento pro CREAS, né? Então aí Se vai ou não, daí né, teria que ver quais são as demandas da família, enfim, né? Acredito que esse rapaz deve ter vínculos completamente rompidos com a família, Sim. né? Porque população em situação de rua, vínculo com a família rompido. Geralmente é assim. Né? A família às vezes já lutou tanto, já tentou tanto e não vê o resultado, a família acaba desistindo, né? Lava a mão mesmo, assim, fala, ó, segue teu caminho e deixa a gente tranquilo, né? Tem uma questão muito forte ligada com a dependência química, né? A dependência química e os transtornos mentais, eu acho que, né, alcoolismo, né? Não, agora não é mais alcoolismo, é etilismo. Sério? Que agora mudou o termo? Sim, é etilismo. Poxa. Então, tem questões assim muito mais complexas do que só estar em situação de rua, né? Tem todo um outro contexto por trás de tudo isso, uma trajetória de vida, muitas vezes, de violações, né? De violações, Traumas. seguida de violações, traumas que não foram tratados, que não foram para o acompanhamento psicológico, que a pessoa não é bem resolvida, né? Conflito familiar, Autoestima. né? Então, assim, é bem complexo, né? A questão da população em situação de rua é uma questão, assim, bem ampla, porque cada caso é um caso, cada né? caso é um caso, cada pessoa tem uma trajetória de vida, então é bem Eles não tratam de forma desafiador. individual, assim, né? É visto assim, né? A gente tenta, né? Cada pessoa que chega na nossa sala pro atendimento, a gente ouve, né, ouve a história dela. Para né? tentar entender um contexto. Para tentar entender esse contexto e saber de que forma que a gente vai auxiliar aquela pessoa, né? Porque a gente sabe que dar um banho, uma marmita não vai resolver a vida dela, né? A gente sabe que não, né? Mas assim, a pessoa tem que estar disposta a querer dar continuidade no acompanhamento também. Pois é, porque essa transição que eu acho que é importante, né? Que falta, né? Mas falta mais a parte deles, então, né? A gente tenta, né? Em alguns casos a gente consegue, né? Em outros a gente continua lutando.
É que tem alguns, Augusto, que não querem mudar, entende? Tem alguns que querem ficar nessa situação, né? Agora tem outros que nem a Ana falou, né? É Que aquilo querem mudar. que querem mudar, só que ainda alguma coisa tá... Porque assim, ó, a prisão mental, eu acho que o mental, que nem a gente sempre falou nos outros episódios, que a saúde mental, ela é um fator predominante. Se você não tá bem mentalmente, Sim. nenhum dos outros segmentos da tua vida você vai bem. Vai bem. Não, e não vai mesmo. Tá, Ana, então a assistência social hoje, vamos supor assim, a espinha dorsal seria, a espinha na carne seria os moradores de rua, em situação de rua. Seria Na isso. verdade, assim, falando da nossa experiência, né? Da nossa, né? Tânia e minha, eu acho, né? Que trabalhamos com esse público, né? Se tu for perguntar para a equipe lá que atende criança e adolescente, elas vão ter uma outra dificuldade, né? Elas vão ter uma outra dificuldade, né? Se você conversar com a equipe que está atendendo idosos agora, eles vão dizer que eles têm outra dificuldade, né? Tô falando especificamente do nosso, né? Da nossa equipe, do nosso trabalho, do nosso cotidiano, né? Eu acho que na assistência social, de forma geral, a gente tem um problema sério de recurso, né? Porque repasse de recurso para a educação é obrigatório, para a saúde é obrigatório, para assistência. Polêmica, vamos falar, Tânia, que tudo que você quer falar e pode falar. Fala mal do prefeito. Prefeitura de Erval do Oeste, vamos prestar atenção. Né? Primeiro vamos arrumar aquelas ruas lá, né? Para o pessoal, pelo menos, na situação de rua, morar melhor. Não, a gente tá com pouquinha gente em situação de rua, né? A gente conseguiu dar encaminhamento para a grande maioria da população. Eu não sei se vocês lembram como era Erval do Oeste há um tempo atrás, né? Agora Praça de a Erval do praça de Oeste. Erval do Oeste, agora vamos vender nosso peixe, né? Porque eu acho que a gente tem que, né? A gente tem que enaltecer o que a gente fez, né? A gente tem muito orgulho de dizer que a gente conseguiu, de fato, dar encaminhamento para muitas pessoas que estavam lá, né? A gente conseguiu Fecharam o bar, né? fechar o bar. Fecharam a bodega lá, já era o problema, cara. Nunca mais eu faço usado ninguém. Essa era uma questão Era uma que questão. nós... É com o a- etilismo agora? É o etilismo. Não o tinha mais etilismo. ninguém lá praticando o etilismo. Hoje, Né? Então, assim, não, a gente pela questão da higiene, né? O fechamento do bar era uma questão que a gente tem uma parceria, né? Uma parceria não, mas a gente tem a ajuda da polícia quando precisa. E quando a gente tava, né, ia lá, a gente sempre dizia, esse bar, tem que fechar esse bar. E eles sempre, né, a gente não tem poder para isso, para fechar o bar. Mas nós sempre falava para eles, né? A gente sempre dizia, tem que ver para fechar. Até que um dia ambiente. conseguiram fechar. E aí já... Poxa, cara. Eu já fecharam de ouro, né? Mas assim, a Aí gente, conseguiram. na verdade, tem muito orgulho das conquistas que nós tivemos, né? Porque cada pessoa que a gente conseguiu fazer o encaminhamento e a pessoa foi para o CAPS, que ela foi buscar um tratamento, para cada pessoa que a gente conseguiu que se reaproximasse da família, ou para cada pessoa que a gente conseguiu, né, que fosse para o Abrigo 99, que permanecesse um tempo limpo, né, se mantendo no tratamento, para nós é uma vitória. Uma vitória, principalmente mulheres, né? Porque as mulheres sofrem muito na rua. E Erval do Oeste, mulheres em situação de rua, Sim. né? O uso de drogas, e aí acontece as violências, o estupro, as agressões físicas, né? Uma mulher perto de um homem, ainda numa situação dessa, a gente teve casos bem complicados, da mulher chegar lá, ela tá, né? E nós conseguimos, nós temos um caso de a gente tirou essa mulher da rua. Nós conseguimos, hoje ela é uma pessoa que ela não está mais na rua. Ela está muito bem, mas ela veio de uma caminhada desde os 9 anos de idade, ela quando criança já em né? sofrimento. Sofrimento. Isso, e hoje ela, né, graças a Deus, ao nosso trabalho, porque quando ela precisou de ajuda, ela vinha sempre buscar no CREAS. O CREAS era o porto seguro dela. Ela chegava lá, ela conversava, a gente ofertava o banho, a comida, descansa um pouco, quer conversar. Isso tudo foi ajudando ela e foi criando nela e a gente tem um conversando, né? Você precisa sair daí, você é uma pessoa jovem, olha o que está acontecendo, né? E ela era uma pessoa frequentadora da praça, né? Assídua. E hoje não. Ela saiu, ela é uma pessoa assim, ela tá uma vida muito bem. E as pessoas que conheciam ela diziam, nunca vai sair Nunca vai dessa mudar. situação.
E ela mudou. E ela Provou mudou. para todo mundo que ela mudou. Ela mudou e foi assim graças ao trabalho, não que, né, mas nós fizemos esse trabalho. A gente, ela como mulher, a gente sabe. A gente, né, falava para ela, fulana, você está em risco, olha a tua situação. E realmente, então ela, aos poucos, isso foi anos. Muitos anos, né? Nossa. Antes de eu Sempre, ela nunca chegar no CREAS dela, ainda. Ela nunca chegou no CREAS e a gente brigou com ela. Nunca. Não, porque não é essa a nossa atribuição. Eu não posso estar, Não. né, É um acolhimento magoando mais mesmo. uma pessoa que já está magoada, que ela já está. Então, era sempre em conversas. E isso ela criou um vínculo. Então, ela confiava, ela dizia, eu venho aqui porque eu confio em vocês, meninas. Me ajudem. E foi até que ela hoje é o nosso orgulho. É uma pessoa que hoje ela está numa... A gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Porque tudo hoje é inconstante, mas é uma pessoa que a gente conseguiu e foi com o nosso trabalho. Fomos nós que conseguimos, assim, claro, com ela, né? Ela Sim, querendo. porque ela quis, né? Mas ela a gente- teve todo o nosso apoio. Mas a gente em nunca tudo. desistiu, né? Não, nunca desistimos dela. Você está enaltecendo esse trabalho de vocês porque é muito gratificante É, para vocês. porque tem muitas mulheres em situação de rua. Muitas mulheres, né? No processo, né? Em violência. Ali, essa captação dessas pessoas que ficam na situação, parte de quem? Denúncia delas mesmas, buscarem ajuda? Na- Porque Na verdade, assim, um dos serviços dentro do CREAS é o serviço especializado em abordagem social. Então, em alguns momentos, a gente sai dentro do CREAS, né, vai lá para onde a gente sabe que tem mais demanda, né, na praça, alguns bairros, alguns lugares, e aí a gente acaba abordando as pessoas, né? Mas como a gente não tem poder de polícia, se a pessoa quiser conversar com a gente, ela conversa. Se ela não quiser, ela não conversa, né? Tudo bem. Tá tudo Convida bem. ela para ir para o CREAS gente para um convida, atendimento. A gente convida ela a ir para o CREAS para ter um atendimento, né? E aí, quando ela se sentir confortável, quando sentir que precisa, ela vai lá e nos procura lá. como que é esse processo? Entrada, ela fazendo. Para quem não conhece, né? O que acontece, né? O CREAS, o único serviço do CREAS que é porta aberta é a abordagem social, né? Eles vão lá pro abrigo, né? Não necessariamente porque a gente não, né, a gente não tem um convênio lá com o abrigo, então são alguns casos assim especiais, assim, esporádicos que a gente manda, né? Antigamente, um tempo atrás, a gente até mandava com mais frequência, mas aí por conta dessas questões legais a gente não pode mandar pro abrigo assim sem ter um estudo prévio aí. Mas o que a gente faz? A pessoa chega lá, né? Aí a gente vai acolher, vai escutar, né? Vai ouvir o que a pessoa tem a dizer. E aí, a gente vai perceber que questões tem ali, né? Se já fez acompanhamento no CAPS, se não fez, se a gente pode encaminhar, se a gente pode agendar para um atendimento, né? Para uma acolhida no CAPS, se recebe Bolsa Família ou não, né? A gente vai fazer esse encaminhamento para o cadastro único para receber um benefício, para que tenha uma renda, né? Aí a gente vai começar a tentar resgatar vínculo, né? Ah, mas né, tu tem quem? Eu tenho um irmão, eu tenho a mãe. Então a gente vai tentar nesse sentido, sabe? De resgatar mesmo esse contato, sabe? Tem gente que quer, tem gente que não quer, né? Tanto o usuário quanto a família, né? Mas aí cada caso a gente vai pensando uma estratégia, né? Mas nunca desistindo. Mas nunca desistindo. Até porque a gente leva mais pro lado emocional, porque a gente acaba criando vínculo, mas nós somos um serviço, né? Então, se a pessoa for lá 15 vezes e recair 15 vezes, a gente vai acolher ela as 15 vezes. É o trabalho de vocês, né? trabalho, A gente né? vai acolher aquela pessoa quantas vezes forem necessárias, né? E a gente vai ouvir, vai conversar e vai encaminhar, né? A gente tem uma parceria aí com o CAPS, né? A gente... quando tem situação que envolve dependência química, tem a possibilidade da comunidade terapêutica, né? Para um tratamento um pouco mais longo. Então, a pessoa vai para internação, para desintoxicação, depois vai para a comunidade terapêutica, né? Passa aí um período, né, de 3 a 9 meses, né? Dependendo da situação. Então, nesse período que a pessoa está lá, a gente está aqui fora tentando organizar para que a pessoa tenha um local adequado para voltar, para ressocializar, né, para que evite recair, né.
Já é aquela questão do vínculo que você falou, tentar restaurar os vínculos Não, e dela. assim, ó, a gente tem que ter um vínculo com o usuário também. Porque se a gente não tiver, se o usuário não acreditar na gente, né, ou a gente quebrar nossa promessa, já era, né? Tá, Ana, vamos falar agora sobre o Conselho Municipal de Direito das Mulheres. Então, o CONDIM. Isso, é exatamente isso, porque a gente ali, a Tânia também citou bastante sobre as mulheres, você citou sobre as mulheres, né? Uhum. Então, explica pra nós o que é esse CONDIM. CONDIM é o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, né? O CONDIM já tem muitos anos, eu acredito que desde 2011, 2012 tem, né, no município do Erval do Oeste. E agora, né, eu sou presidente do conselho, mas por muito tempo foi a nossa colega e assistente social, a Gabriela Stang, né? E ela que começou com esses movimentos, assim, um pouco maiores, né? Como, por exemplo, ali a caminhada, o Agosto Lilás, né? Datas comemorativas. Então, né, a Gabi sempre foi muito atuante aí nesse sentido, né? Então, o conselho, ele serve também, ele é um órgão para deliberar, para fiscalizar, né? E para garantir que as políticas públicas específicas para mulheres estejam sendo, né, desenvolvidas nos serviços, né? Funcionando. Né? Nós não temos fundo municipal, então o que a gente usa de recurso aí para as nossas atividades dentro do conselho são pagos pelo Fundo de Assistência Social, né? E aí a gente tem um cronograma bimestral, cada 2 meses a gente faz as reuniões do CONDIM, elas são publicizadas, né? Né, só os membros podem votar ali, no caso, decidir, mas ela é aberta para todo mundo. Então, quem quiser participar das reuniões do conselho, né, estão convidados. Inclusive, a próxima reunião é na semana que vem, no dia 2, às 14 horas, no CREAS. Diga, estão convidados. Estão convidados. Eu acho que quando sair o podcast já vai ter passado a reunião. Olha aí, já. Então foi nessa terça passada. Mas as reuniões são publicizadas, né? Então qualquer pessoa pode participar. E aí nas reuniões a gente discute um pouco de que vai ser planejado enquanto política pública para mulheres, né? O que a gente vai estar desenvolvendo. A gente agora teve a caminhada, né? A quarta caminhada pelas mulheres, Foi né? um sucesso. Foi um sucesso. E aí a gente vai desenvolvendo quais são as atividades que a gente vai estar programando e pensando para divulgar a questão dos direitos, né? Não sei se quer que eu falo já sobre a caminhada. Não, eu primeiro queria... quanto tempo tem esse projeto do CONDIM? Esse programa, né? É um conselho. É um conselho. Conselho. O conselho. O CONDIM é um conselho de direitos. Da mesma forma tem o conselho da pessoa idosa, da pessoa com deficiência. Entendi. Tem conselho de saúde, conselho de assistência social. Então são vários conselhos que tem e que são justamente, ele é um órgão deliberativo, né? Então, ele é organizado assim, se são 10 membros, são 5 governamentais, 5 representantes da sociedade civil, né? No CONDIM, a gente tem representantes ali da Organização das Mulheres da Igreja Luterana, a gente tem a Rede Feminina de Combate ao Câncer, né? Então, a gente tem entidades, a gente tem a Rede Catarina, que também é muito parceira nossa. Então, a gente tem, né, equivalente. Nós temos representantes do governo e representantes da sociedade civil no conselho. Né? E aí lá a gente discute as questões que são referentes ao que a gente está ofertando enquanto serviço público para as mulheres. Os direitos. Os direitos, garantia de direitos. Entendi. Tá. E esses direitos são específicos? Ou tem que ter um caso para você poder estar aplicando esses direitos? Na verdade, assim, a gente não precisa necessariamente ter um caso, né? Mas desde que, né, esteja... temos serviço específico para as mulheres. Então, a gente tem que garantir que esse serviço esteja funcionando, né? Então, é uma atribuição do conselho verificar se esse serviço está funcionando, como que está funcionando. Dê um exemplo prático, Ana. Maria da Penha, algo assim. Essas questões a gente acaba não levando para o conselho, porque são questões que envolvem o sigilo profissional, né? Tá. Então a gente não leva para discussão de casos específicos para o conselho, né? O que a gente leva, por exemplo, são questões mais preventivas, né? Nós vamos fazer uma campanha agora no Agosto Lilás, né? Nós vamos organizar. Quem vai organizar isso é o conselho. São os membros do conselho que vão organizar esse
esse momento de discussão, ou esse momento que a gente, né, que a gente vai fazer uma atividade para as mulheres, então é mais nesse sentido assim. Ah, tá. Né? Então é onde entra a caminhada que vocês fizeram. Isso, na na quarta caminhada pelas mulheres, né? quarta já. Quarta. Uhum. Então já pode comentar aí que foi um sucesso. A quarta caminhada pelas mulheres. Então, como eu disse, foi a Gabriela lá atrás que pensou nesse evento, e aí começou a ser desenvolvido lá, né, justamente para quê, né? Vamos aliar aí a atividade física, né, com a luta pelos direitos das mulheres, né? A gente sabe que as mulheres, historicamente, têm uma questão, né, de estar sempre em luta pelos direitos, e não só em luta por novos direitos, mas para manter os direitos que nós já temos, né? Então a gente, né, aliou ali a questão da atividade física, né, com a militância, no caso, né? Com a nossa militância aí pelos direitos da mulher, né? Nessa quarta caminhada, a gente pediu apoio aí da Rede Catarina para fazer uma fala nas escolas, né? Pedimos para a Gered também, foi nas escolas estaduais, né? A gente fez lá na Escola São José, com o apoio aí da Janete, da Gered. E a gente convidou os alunos ali do 9º ano e do 1º ano do ensino médio. Aí a gente fez uma fala, né, sobre o que é o Condim, né, quais são as atribuições do conselho, para que serve, né, a gente deu uma explanadinha ali de que é o CRAS, o que é o CREAS, né, falamos um pouquinho das violências, e a gente pediu para os alunos confeccionarem cartazes para a gente estar levando na caminhada, né. Então a gente fez essa parceria, então os alunos confeccionaram os cartazes muito bonitos. A gente gostou muito dos cartazes. Podia ter trazido, né, para mostrar os cartazes. Porque realmente ficaram muito bonitos, né? E a gente Não colocou. temos fotos dos cartazes, né? Acho que não tenho aqui. Vou dar uma olhadinha depois se eu tenho foto dos cartazes, porque ficaram muito bons. E aí a gente levou esses cartazes durante a caminhada, né? Então, pra gente estar ciente, né? A gente tem que trabalhar na prevenção. A violência doméstica é uma questão muito séria. Ana, essa caminhada ali, ela é em Herval do Oeste? Em Herval do Oeste. Inicia onde, termina onde, duração ali? Olha, esse ano a gente fez um trajeto um pouco mais curto do que os trajetos anteriores, né? Mas todo ano a gente vai repensando esse trajeto. Então, esse ano a gente começou ali na praça, né? Daniel Olímpio da Rocha, ali na praça. Tem um aquecimento, né? Teve um aquecimento. Aí aconteceu já aconteceu a caminhada. Foi no dia 9 de março, foi logo depois do Dia da Mulher, né? Aí, ó. Aí nós tivemos aí a participação do William, né? Do Melhor Correr. E a gente teve a participação do Renan aí. Espíndola, Né? Renanzinho. Agradecer eles também que participaram lá gratuitamente, foram lá, né, ajudar a gente nesse evento, nesse momento. A gente teve muitas empresas, muitos parceiros que ajudaram a gente, né? A gente teve sorteio de brinde, foi muito legal, né? E a gente fez no domingo de manhã, então aí 8 horas da manhã a gente fez, né? O William e o Renan fizeram os alongamentos, né? Animaram aí a caminhada, e aí a gente levou os cartazes. Então a gente saiu ali da praça, né, Daniel Olímpio da Rocha, aí no centro. A gente seguiu pela Beira-Rio, sentido UPA. Aí subimos pela Santos Dumont, e aí a gente desceu de novo ali na Nereu Ramos, né? O trajeto curtinho, né? Mais ou menos 3 quilômetros, né? Para quem é iniciante. Para quem é sedentário. Para quem é sedentário. No verão, no calor, tava muito quente. Tava muito quente nesse dia. Mas valeu a pena, foi muito legal, foi muito divertido. Se você quiser já fazer o convite aí pro pessoal ano que vem, quer dizer, para as mulheres, né? Não, é para todo mundo, para os homens também. Sério? Tinha claro. homens, crianças, teve Tinha crianças. homens, tinha crianças, Olha, é para todo mundo. Teve, é bem bacana. É um evento pelas mulheres, né? É. É um evento pelas mulheres, Pelas então, mulheres. né? O nome é só Caminhada das Mulheres. É pelas mulheres. Pelas Caminhada mulheres. pelas mulheres. A família, né? Que A gente- teve famílias lá, A gente né? convidou, Maridos, né? A gente filhos. convida todo mundo pro evento, né? A luta das mulheres não é uma luta só das mulheres, não, né? É uma luta que é de todo mundo, né? Não é só das mulheres, não. Uma água fresquinha, depois teve frutas. Teve frutas, teve Muitos né, brindes, muitos brindes. Todo mundo saiu com Todo brinde. mundo saiu com brinde, todo mundo ficou feliz.
Bem legal. Bacana, E foi muito o bacana. ano que vem vai ser no mesmo período? No mesmo Sim, a caminhada é a nossa comemoração, a nossa atividade é no mês da mulher, né? A gente faz isso, que é o mês de março. Então, no ano que vem, em março, vai acontecer a 5ª caminhada pelas mulheres, né? A gente tem também, em agosto, vai ter o Agosto Lilás, né? Que é um mês de luta contra todas as violências, né? Então, a gente está pensando qual vai ser a atividade que a gente vai desenvolver. Caminhada para os homens. Caminhada para os homens que lutam pelas mulheres. Isso aí. A gente, no ano passado a gente teve uma blitz educativa, né, em parceria com a OAB, com a Rede Catarina, né? A gente teve uma blitz educativa, mas estava um frio desgraçado. Esse ano a gente vai pensar em alguma coisa, em algum local fechado, né? Se eu não me engano, no ano passado, no ano retrasado, a gente teve também um outro evento, que aí foi em parceria com o município de Joaçaba e com o município de Luzerna, que foi, eu acho que era Tarde para Elas, né? Que aí foi um outro momento, teve uma palestra show com a Zefa, então foi uma outra atividade também que foi desenvolvida pelos Conselhos da Mulher, né? Então, bem legal. Então, esse ano a gente vai pensar. Agora, na próxima reunião do conselho, a gente vai começar a pensar em que atividade que a gente vai desenvolver no mês de agosto aí, como prevenção. Então, vocês têm uma agenda bem grande aí, né? Temos, a gente está sempre Isso, trabalhando e então, lutando. Como que é a população, como que a população age? Tem uma certa empatia com vocês, assistência social, ou tem um certo receio? Quando vocês fazem esse tipo de visita, ou quando vocês estão ali atuando em algum caso, ou principalmente nesses programas que vocês fazem, que o conselho conduz ali. Uhum. Olha, com o conselho é bem tranquilo, a gente nunca teve nada de, né, nunca fomos hostilizadas, muito pelo contrário, o pessoal é muito parceiro, né, as empresas para quem a gente pediu apoio, enfim, a prefeitura, né, todo mundo colaborou, né, a nossa nova secretária aí, a diretora, apoiaram a nossa campanha, né, então eu acho que enquanto conselho, a gente não vê muita dificuldade, a gente consegue executar legal, assim, né. Nos atendimentos depende muito, né? Eu acho que o principal é a gente criar vínculo com os usuários e fazer com que as pessoas, de fato, acreditem na nossa palavra, acreditem que a gente, né, que a gente está ali para melhorar a vida delas, né? Não no intuito de fazer cobranças, né? Às vezes as pessoas acham que a gente está fazendo cobrança ou julgando de alguma maneira, né? E não é isso. Nosso intuito não é esse, não é julgar, não é fazer cobrança, né? A gente está no intuito ali de melhorar, né? De melhorar a vida delas, de transformar a vida de alguma maneira, né? De intervir aí. Ela já chega numa situação complicada, né? Então, ela precisa de um acolhimento, né? Seja qual for um acolhimento, né? Porque muitas vezes ela não conhece, então para ela vir, ela tem Receio, né? Receio. Eu vou lá no CREAS fazer o quê? Eles já estão sabendo do que está acontecendo comigo. É complicado quando você pensa que as pessoas de fora já estão sabendo o que aconteceu dentro da tua casa, né? É uma situação complicada. Então, elas chegam, muitas a gente teve no primeiro atendimento ou no atendimento pelo celular, né, Ana? De chamar a mulher e vocês querem o que comigo? O que é que vocês, sabe? E aí a gente vai ter que usar aquela diplomacia, aquele jogo de cintura, e conversando. Né? Aí depois que a pessoa vem, ela começa, nossa, né? Não sabia que era assim, ou né, eu nunca precisei, não sabia que tinha. E acabou criando, né, que depois, quando precisou, qualquer coisa que precisa, elas não têm nenhuma vergonha, né, Ana, de ligar. Não, elas mandam mensagem, meninas, aconteceu isso, o que eu faço? Sabe, no celular ali, elas estão sempre... Mas isso é para todos, não só as mulheres, né? Não, para todos, né? Para todos. Uhum. Todos que a gente atende, em todos os serviços. Em todos os serviços, né? Não só no... O que pode melhorar nisso tudo? Talvez seu jeito esteja faltando, ou que, poxa, se tivesse esse recurso, ou
Ah, tem muita coisa para melhorar, né? A Tem gente já muitos. evoluiu muito, mas a gente tem muita Evoluiu coisa muito, para muito. melhorar ainda na assistência, né? Vou falar de novo, recursos, né? Não é uma coisa só municipal, é uma coisa que vem da esfera federal, né? A gente não tem um repasse obrigatório, né? Então, Então talvez se vocês tivessem um pouco mais de de recursos a gente certeza, conseguiria né? fazer muito mais coisas, né? Certeza, A um gente- local, né, para essas mulheres poderem ficar. Nós não temos Não temos, acolhimento né? para mulheres até mesmo vítimas o de abrigo violência. que vocês comentaram, né? Que É. é privado. A gente não tem abrigo para mulheres, né? Nós não temos. Então, quando acontece uma situação, o ideal é que o agressor saia da casa, né? Só que aí acontece algumas situações que a mulher daqui a pouco prefere não permanecer na casa, porque é próximo dos familiares dele, enfim, né? São N situações. Então, a gente não tem um local adequado, né, para levar essas mulheres, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que melhorar ainda, né? E não é só uma realidade nossa de Erval do Oeste, é uma realidade que é de Joaçaba, que é de Luzerna, que é de Água Doce, né, que é de Bicaré, né? Então, assim, a gente não tem esse local. Só municípios muito maiores, né? Chapecó, Blumenau, né? Aí eles têm esses locais próprios para mulheres vítimas, né? A gente tem que se virar nos 30 e tentar organizar um local, uma família, um amigo, né? A gente tem a questão do aluguel social para mulheres vítimas de violência, né? Só que não é uma coisa que de ontem para hoje acontece, né? Precisa achar o local, né? Precisa dar condições para essa mulher se mudar para esse local. Então, assim, como emergencial, a gente acaba sempre socorrendo com a família, né? Ou com a família, ou com amigos, Amigo, que até possa conseguir acolher, né? para acolher naquele momento, até a gente conseguir organizar esse outro lado aí. Que aí se sai de casa, sai sem móveis, sai sem nada. Sai sem muitas nada, vezes. né? Temos mulheres que saíram de casa, com crianças, né? Então, Mais de 90% dos casos, os né? casos, Tem então, crianças junto, né? então Tem a gente filhos, né? Augusto, saciado suas dúvidas ou mais algum você ainda tem sobre assistência social? Só não vai Algum caso assim vem. E lá vem ele com assim. perguntas. É polêmico, o Augusto é polêmico. Eu não sou nada. Eu saí de casa sem nada. Só com a minha sopa. Tá, mas antes que você falou desses casos que já é inerente ao que o Augusto perguntou. Eu esqueci também de citar, você trabalhou no São Roque, é isso? trabalhei. Trabalhei. Foi lá que eu conheci a Trabalhei um período lá, logo que eu me formei. A gente tá no gás, né? Tinha 2 empregos, trabalhava num período num, no outro período no outro. Aí eu trabalhei 1 ano lá no Hospital São Roque. Mas foi uma experiência muito boa, porque trabalhar com a saúde mental, a gente às vezes acha que é desafiador, né, que é pesado, mas a gente aprende muito pra vida, assim, trabalhar com a saúde mental. É muito legal, assim, porque a gente vê muitas histórias de vida, a gente escuta muitas coisas, a gente conversa com as famílias, né? Então a gente ouve o lado das famílias, a gente entende um pouco mais de como é a mente humana, sabe? Né? Porque quem tá lá não tem só caso de dependência química, né? Lá no hospital tu acaba pegando situações que, né, de esquizofrenia, de bipolaridade. Então são muitas coisas, né? Doenças que eu nem imaginava que existiam, né? Transtornos que a gente nem imagina que existem, né? E aí a gente acaba tendo um contato mais direto com essa realidade, que às vezes é tão distante da nossa, né? Mas é uma experiência muito legal trabalhar no hospital. Volta tudo que a gente comentou nos outros episódios, saúde mental. Então, é o que a gente Saúde mental é. Que comanda, né? A engrenagem, que nem diz nosso colega Augusto, e amigo de infância. Augusto, você quer agradecer nossas convidadas ou você tem mais Mas alguma? se tem algum caso aí. Você quer polêmica? Peculiar, se aconteceu alguma coisa já. Peculiar. Você possa contar, tá? Nada que te comprometa, né? O primeiro caso que a gente atendeu, né, Tânia, enquanto equipe, a gente foi atender uma mulher vítima de violência. E aí depois que a gente conseguiu tirar a mulher da situação de violência, né, no outro dia o marido apareceu lá, né, perguntando o que a gente tinha feito com a esposa e o filho. Mas tipo assim, Eu na acho cara que de pau. Sim. Sim. Mas nós conseguimos tirar ela do ar, né, Ana? Literalmente. Literalmente. Evaporou. Sim, Evaporou. ela estava em cárcere privado. Ela estava em cárcere privado. Uma situação bem, eu acho que das mais graves, assim, que a gente Erval do que a Oeste, gente atendeu. Até nós corremos o risco, junto com a polícia. a integridade física de vocês. também. Na verdade, Aquele dia foi- a gente vai aprendendo com o tempo, né? A gente vai amadurecendo aí com o tempo.
Hoje a gente não se colocaria mais nessa posição, né? Mas na época a gente aí acabou se colocando junto com a PM, né? Fomos junto com a PM buscar os pertences dela e o cara tava na casa, né? E aí, né, ele não queria obedecer a PM, foi uma situação meio tensa, assim, né? Se fosse hoje, eu acho que jamais a gente iria agir da mesma forma, né? Tudo vale como experiência, né? A gente hoje tem uma postura diferente com relação a isso, né? Mas na época a gente acabou indo junto com a PM e o cara não queria entregar nem a criança, nem as coisas dela. Foi uma situação bem complicada. Era só a mulher ou a criança junto? Em cárcere privado? Era um casal com um filho, né? Sim, mas o que eu digo, tipo, o atuante, que seria o marido, tava fazendo os dois cárcere privado? Sim, a criança é pequenininha ainda, né? Era Meu bebezinho. Deus. Era bebezinha ainda. É porque acontece em casos assim que você não tem muitas opções de pensar. Nós pegamos um caso na sexta-feira, 4 horas da tarde, uma mulher com várias questões, problemas De saúde mental. de saúde mental, e ela estava na rua em Erval do Oeste. E a família não queria, ela viveu muitos anos fora, ela só chorava, ela tinha até convulsão. E aí o que você faz 4 horas da tarde se você não tem um lugar para levar essa Numa pessoa e você sexta-feira. não pode deixar ela na rua? Ela com mala, bolsa, e você vai deixar essa pessoa na rua? Então, voltando ao que a gente comentou antes, precisa de mais apoio governamental. Que eu acho que o governo é muito importante nessa hora. Então, agora eu peço para vocês falar para o público, para a nossa audiência, dá uma deixa aí. Fala aí pro povo, principalmente pro público. Acho que fala para as mulheres, né, que conhecem alguém que precisa de ajuda, não tem vergonha. Isso. Né? Vamos falar, né? Vamos aproveitar aí e falar os canais de contato, né? Exato. Se souber de alguma mulher que está passando por uma situação de violência, né? Ela não tem coragem de denunciar, pode ser feita denúncia através do Disque 100, pode ser feita denúncia através do 181, que é da Delegacia de Polícia Civil, e pode ser feito também no número do CREAS, né? O número do CREAS é o 3554-2324, também pode ser feita a denúncia através, né, do número do CREAS, né? A denúncia pode ser anônima, né? O Disque 100 hoje também tem número de WhatsApp, então tu pode mandar, né, mensagem para fazer a denúncia. O importante é a gente denunciar, não se calar, né? Como eu já disse em outras oportunidades, assim, a gente não pode ser subjugada só por ser mulher, né? A gente tem o nosso espaço de fala, o nosso espaço de luta, né? E a gente merece mais do que isso. Muito bem. Tânia, tu quer deixar sua palavra? Não, é isso que a Ana falou, né? Tem que denunciar. A pessoa que é vítima, ela precisa, né, entender que ela está sendo vítima e procurar ajuda, né? Isso não necessariamente diz que você tenha que abrir mão de toda a tua vida, ou que isso, né? Mas se é uma necessidade, tem que ser feito. Se não vai ser feito agora, vai ser feito daqui a pouco. Porque a violência, ela não é só hoje, né? Ela é hoje, amanhã, depois. E Pode ser hoje, daqui a um ano. Lembrando que não é falar sobre classes, né? E nem rendas, né? Não, todas sobre pessoas, né? pessoas que estão, né, enfrentando situações de violência que hoje, né, existe como você denunciar, como você falar. Talvez só uma conversa já ajude bastante, né, a pessoa, ela já consiga, né, saber o que rumo ela vai tomar a partir daquele Conduzir momento. sua vida, né? Isso aí. Então tá. Augusto, quero agradecer as convidadas, nosso público aí. Eu saciei bastante dúvidas, hein? Eu tinha um certo... Na verdade, não algumas, mas bastante dúvidas sobre o que a assistência social trabalhava e conduzia, né? A gente ouve falar bastante, né? Principalmente o público feminino, né? Tem que se falar mais, né? Porque muitas pessoas, como você diz, né, não sabem, né? Foi o que eu comentei, né? Sabem que tem, mas não sabe para que serve, para né? que serve, o que que faz, né? Tem que se E é falar, bom vocês né? estarem aqui utilizando esse espaço, que é justamente o que eu e o Augusto, a gente falou desde o nosso primeiro episódio, é trazer informações para que as pessoas possam entender como conduzir a sua vida, tanto na saúde mental, saúde física, na sua alimentação, e agora principalmente aí nos deveres e principalmente os direitos, né? Que eu acho que é mais direitos do que deveres, né? Então tá, Augusto. Muito bem, cara. Parabéns. Muito obrigado, estou me tornando um excelente comunicador.
Quero agradecer ao nosso 12º episódio, então, pessoal, principalmente à nossa audiência aí que está nos acompanhando desde o início. Muito obrigado. Muito obrigado aí ao Augusto Cariani, né? Também quero pedir mais uma vez muito obrigado, agradecer de fato, porque eu vi que foi na última hora, né, Ana e Tânia. Tânia vem aí participar também, Ana. Muito obrigado. Obrigada. Espero trazer vocês novamente aqui, né? Porque eu gostei muito do assunto. O assunto tem muito. Foi um assunto, tem muita coisa para conversar, né? Tem. Tem só uma esplanada aqui hoje, né, para o pessoal conhecer. Fugir um pouco do nosso tema, mas a gente vai abrir até para mais conteúdo, né, cara? É isso aí. Então A é isso. informação tem que chegar para todos, né? Tem que O mês de março foi o mês da mulher, né? É o mês da mulher, no caso, né? Então, nada melhor do que você estar aí falando do que a assistência social trabalha aí junto com a mulher. Principalmente aquele conselho, né? Que é interessante, né? Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez, principalmente o pessoal do Rio Grande do Sul. As meninas vão estar passando lá no Rio Grande do Sul, tá? TV Mais aí, ó. Então, vocês vão ficar importantes. E agora, a partir de abril, pessoal, acompanhe nós, que o pessoal de Portugal também vai estar nos acompanhando, meio Maromba Cast aí, está subindo cada vez mais, mas eles precisam da sua ajuda, principalmente para dar aquela assinadinha no canal lá, senão vocês não vão ganhar creatina, nem nossos produtos que nós vamos sortear, eu e o Augusto aí. Pessoal, muito obrigado por mais um episódio. Augusto. Meninas, obrigado. Cara, Muito obrigado. Obrigado por ter aceito nosso convite, tá? Nós Com que certeza agradecemos a ouvirão mais vezes oportunidade. aqui, tá? Para temas mais Polêmicos. mais quentes aí, né? Vamos falar sobre Serginho do Nascimento, quero você aqui no programa. É isso Opa, aí. ele vem. Came through, Bem, gave a double obrigado, meninas. impact. Galera, até a Obrigada. próxima. Fiquem com Deus. Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me climb while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't love, it's the grind and the discipline. Talking numbers, but your moves ain't equivalent. Stayed low, kept quiet, now I'm militant. Shots hit, every line's deliberate. Yeah, back to back, I'm running